Porque eu acho que eu nunca vou conseguir namorar com um homem. Por que será que essa moça jovem, bonita, nunca vai conseguir namorar com um homem? Vamos descobrir já já, mas primeiro eu peço o seu like, a sua inscrição aqui no canal, caso você não seja inscrito, e também para fazer esses 3 passos importantes para o canal. Cowboys, a única coisa que eu vou pedir de forma bem rápida hoje é a sua inscrição nesses 3 canais. Tem o Bad for Day, que é um canal de futebol, vai falar do mercado da bola e tudo mais. Tem o canal do Mundo, que é um canal voltado para geopolítica, vai explicar bastante coisa nesse sentido. E tem o canal Propósito Alfa, que ele traz mensagens muito bem editadas, de motivação, para que você possa se tornar um homem cada vez melhor, tá bom? Então faça sua inscrição nesses 3 canais e ajude aqui o canal do Bruce com isso, fechou? Bora pro vídeo. Eu acho que eu nunca vou conseguir namorar com um homem. Vamos lá. Eu nunca namorei na minha vida, eu tenho 22 anos. Porque, por vários motivos, na real. Por mais que eu gostasse da pessoa, eu não confiava nela. Por gostasse da pessoa, eu já via que, sei lá, talvez o relacionamento não ia rolar. E também pelo fato de eu ter gostado e me interessado por pouquíssimas pessoas na minha vida. Sempre tive na minha cabeça que eu preferia resolver tretas pessoais, coisas da minha vida que não envolviam outra pessoa, ficar bem comigo mesma antes de ter qualquer coisa com qualquer ser humaninho. Eu acho que eu nunca vou conseguir namorar é porque, infelizmente, eu fiquei com alguns homens. Infelizmente, eu virei amiga de muitos homens que não prestam. A partir dali, eu fui começando a olhar as coisas e vendo essas pessoas de uma forma muito ruim. Até os caras em que eu achava que eram boas pessoas e que eu achava que teriam bons relacionamentos conseguiam fazer alguma cagada. E eu vejo isso sendo algo muito menos feito pelas mulheres. Cara, coisas que parecem mínimas, assim, dentro de um relacionamento, de maturidade, ou, sei lá, de traição, sabe? Sempre, sempre, sempre os caras estão envolvidos com isso. E esses dias eu fui numa festa e eu vou dar muito detalhe, meu Deus, vou parar. Eu tô tentando falar isso sem expor. Que a pessoa me conhece, vai me segue aqui, vai saber. E daí eu vi essa pessoa dando em cima de outra que ela já ficava, que teve um rolê antes dele começar a namorar. Onde estava a namorada dele, não sei, estava na puta que pariu da festa. Eu não sei onde essa menina tava, mas ela não tava ali. Mas se ela visse, ela não ia gostar. E essa pessoa era um amigo meu, é um amigo meu. E eu fiquei tipo, mano, por que você tá fazendo isso? E não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira, não é a quarta vez. Eu vejo muitos caras fazendo isso. Que quando eles terminam, normalmente eles ficam com essa pessoa de novo, sabe? O que deixa as meninas muito inseguras em relação àquela outra pessoa. E com razão. Então é basicamente isso. Eu olho pra tudo isso e eu penso, cara, eu quero estar num relacionamento em que eu não vou conseguir confiar na pessoa, porque se ela vir uma pessoa que ela ficava, ela ainda vai dar em cima. Ele não faz o mínimo que é me tratar com respeito. No Dia das Mulheres, vamos supor que foi uma das coisas que eu vi, não pelo menos me dá um feliz Dia das Mulheres, e mesmo que, tudo bem que eu acho que tem, essa data tem todo um contexto, mas pelo menos falar alguma coisa nesse dia, ou no meu aniversário não ser um pouco mais carinhoso, no Valentine's Day não ser carinhoso, tipo, não fazer o mínimo. Eu achava que isso era o normal, sabe? Que era o normal, porque você tem que fazer o mínimo. Mas eles não fazem. Eu prefiro ficar sozinha. Eu acho que a vida, ela pode ser muito boa, mas eu também não acho que a vida ela é fácil. E se for pra eu viver uma vida que já não é a coisa mais simples do mundo, porque no dia a dia de cada pessoa você já tem que resolver um monte de treta, pra que eu vou querer arrumar mais uma treta? Pra que eu vou querer estar num relacionamento? Porque relacionamento demanda energia, demanda um monte de coisa. Eu vou querer entrar num relacionamento com um maluco que não consegue fazer o mínimo? Mas sai fora, eu fico sozinha. É isso, meninas. Então, assim, lembrem-se, a carência ela pode ser forte, mas é melhor estar sozinha, vivendo bem consigo mesma, do que estar triste, carente e com uma pessoa ali do lado que não faz o mínimo por você e que deveria. Esses homens, viu? Meu Deus. Eu não sabia que aqui no Brasil a gente comemorava o Valentine's Day, né? Enfim, em todo caso, vamos por partes aqui, né? Antes de mais nada, é total direito dela ter a percepção que ela quiser sobre os homens, tá? E
partir do momento que eu aqui entendo que vocês também podem pensar, por exemplo, que olha só, as mulheres elas fazem isso, fazem aquilo, eu prefiro não arriscar, eu quero ficar na minha paz, na minha tranquilidade, não quero correr o risco de ser traído, de, né, sofrer algum outro problema relacionado, né, a relacionamentos. Então os homens, eles, né, hoje, principalmente muitos aqui do canal, têm essa percepção. Eles até podem imaginar que existem mulheres por aí que são boas parceiras e tudo mais, mas a tendência é ele enxergar que não vale o risco não vale a pena. É meio que essa moça quis dizer também no vídeo dela. Então, eu não vou julgá-la por essa escolha. Eu acho que a escolha, ok. Mas vamos falar um pouquinho mais, porque a parte que me pegou, e que também, quando eu vejo vocês fazendo isso, eu puxo a orelha de muitos aqui, é esse negócio de acreditar que existe realmente não só um ser humano perfeito, que isso não existe. Do mesmo modo que você não encontra mulheres perfeitas, você não vai encontrar homens perfeitos. Mas também essa ideia, essa ilusão de que o homem é um ser puro e maravilhoso e a mulher é super malvada. E o caso dessa moça que fez basicamente a mesma coisa. Uma coisa importantíssima, importantíssima da história é que ela citou que o cara vai, termina com a mulher, depois passa um tempo, vai lá e fica com ela de novo e não sei o quê. E a minha primeira pergunta aqui: por acaso essas mulheres foram obrigadas a ficar com esses caras? Já parou pra pensar nisso, Natália? É Natália, né? Já parou pra pensar nisso? Essas amigas, essas pessoas próximas a você, ou essas moças que ficam com seus amigos e aí geram essa insegurança em outras moças e não sei o quê, e insegurança justificável. Perfeito, realmente é. Mas elas são obrigadas a ficar com esses caras ou elas ficam porque querem também? Então, a atitude também não seria duvidosa da parte feminina? Será então que o que acontece nesse círculo social em que você está inserida não é apenas um altos e baixos e fortes emoções e tudo mais que, principalmente na juventude, muitas pessoas gostam de viver e de sentir? Talvez não seja isso. Outro ponto. Você tem esse círculo social. Será que fora dele não encontra rapazes bacanas, bonzinhos, mas que talvez não geram essas fortes emoções, talvez não sejam tão atraentes e interessantes? Também isso existe, né? É claro que esse argumento é um argumento mais fraco da história. Ninguém é obrigado a ficar com outra pessoa só porque outra pessoa é legalzinha, é bacana, não trai, etc. A mulher não tem essa obrigação, assim como o homem também não, né? Mas o ponto aqui é o seguinte: no fim, você tem que se conhecer. A partir do momento que a Natália, né, olhou para si e pensou: eu não quero ter relacionamento porque eu vejo ao meu redor, todos os homens, eles agem de maneira inadequada, não fazem o mínimo e não sei o quê. Beleza, perfeito. Você se conheceu a ponto de entender que todos os erros masculinos que você viu ao seu redor são suficientes para justificar a sua solidão, né, a sua solteirice, melhor dizendo. Então, por meio disso, você prefere ficar solteira. Direito seu, certo? O erro do seu argumento só é acreditar que o feminino não tem culpa nenhuma disso. Que essas ações masculinas, que as escolhas, né, e tudo mais, estão única e exclusivamente ligada a ações do homem, tá? Do mesmo jeito que se eu fizer um vídeo aqui e começar a ficar querendo apontar o dedo para as mulheres o tempo todo, eu vou estar falhando. Eu tenho que apresentar o contraponto. Eu posso até entender, por exemplo, que quando você fala em o cara, ele trai a mulher e não sei o que, e fica olhando para outras mulheres, enfim, quando você fala algo assim, tem um pouco a ver com a natureza masculina, a sensação de que o homem ele quer sempre ter mais e mais e mais. Eu até entendo isso. Isso é parte realmente, né, dos homens que não conseguiram controlar esse lado deles e acabam tendo atitudes, né, inadequadas para um relacionamento aí monogâmico, certo? Agora, não muda o fato de que muitas dessas mulheres também, elas validam caras que são pré-selecionados, caras que ficam com várias mulheres, certo? Então esse cara que ficou com a amiga tal, que ficou com a fulana de tal, aí uma conversa com a outra, uma vai falando para outra, aí vai gerando um burburinho, vai gerando aquele ponto onde esse homem ele se torna o centro de várias mulheres, certo? Então esses poucos caras que conseguem ter acesso a várias mulheres diferentes, eles acabam sendo pré-selecionados por essas mulheres. Ou seja,
Não há somente culpa da libido masculina e dessa vontade de semear aí e tudo mais. Também existe a vontade feminina de estar sempre com homens pré-selecionados. Homens que foram aprovados por outras mulheres. Tá? Homens que têm mais experiência, homens que têm mais a entregar. Né? Há sempre esse conceito. Então, na real, o que você está percebendo é que você não quer ser parte desse jogo. Você não quer ser parte dessa dinâmica onde uma hora você é a pessoa mais importante na vida dele, na outra ele está mais interessado em outra mulher, e nisso vai gerando esses altos e baixos, essas fortes emoções, e você não gostou. Mas também você não quer olhar para o lado e pensar nos homens que podem não ser interessantes para você, podem não ser atraentes, mas que seriam mais fiéis, que seriam mais interessantes para relacionamento, e você também não quer esse tipo de perfil. A conclusão tem que ser essa. Você não pode só jogar a culpa no homem e falar, os homens são. Eu tenho amigos homens, os homens são todos iguais e não sei o que. Não. Você tem que levar a análise para um tom um pouco mais aprofundado, se de fato a sua escolha for essa. Tá bom? Eu tendo. Tá, mas é um direito meu. Eu tendo a duvidar, tendo a achar que é muito mais uma conversa. Até mesmo aqui entre nós, tem muitos caras que eu também tenho minhas dúvidas, né? Não estou querendo questionar vocês, mas eu tenho direito de às vezes ver um ou outro comentário e falar, será mesmo que esse cara está querendo, né, seguir o próprio caminho ou não, né? E assim, é normal mesmo as pessoas quererem reclamar, querer chiar, né? Essa guerra entre os gêneros aí e tudo mais, isso aí realmente acontece muito, mas o simples aspecto de que você não assumiu uma certa responsabilidade, pelo menos das suas amigas, de você não, porque você, pelo que você disse, você é mais amigo desses caras, né, amiga desses caras aí e tal, né, e não fez parte né, da situação. Ficou com o outro, pelo que eu entendi, mas no fim não namorou nenhum, né. E a real é o seguinte, não culpe todos os homens para como o jogo é jogado. As mulheres, no fim, elas definem muito, né, como as peças vão se comportar, o tipo de homem que é premiado, o tipo de homem que não é premiado. Querendo ou não, você mesmo, ao ter ficado com esses caras aí, né, que depois você descobriu que tem essa atitude toda, mas você mesma, de certa forma, participou desse esquema, onde você premiou caras que talvez não fossem pessoas interessantes para um relacionamento de longo prazo. Então, o ideal seria, se porventura você decidir entrar num relacionamento, você encontrar pessoas que tenham um perfil mais interessante, porque existe, do mesmo jeito que existem mulheres que são mais interessantes para relacionamento e tudo mais, existem homens com esse perfil também. Desde que você não os trate como um prêmio de consolação e comece a não ter respeito pelo seu parceiro, desde que você não faça isso, ok. Se você perceber que não consegue, aí a minha sugestão de fato é que você continue solteiro, tá bom? Até para não se magoar e não magoar também outro cara aí, tá bom? Então é isso, cowboys, é isso que eu queria falar com vocês no vídeo de hoje. Se você curtiu, não esqueça de deixar o seu like, a sua inscrição aqui nesse canal e nos canais parceiros que estão com o link no comentário fixado, tá bom? Tamo junto e até a próxima!